Hoje estudaremos o Evangelho segundo o Espiritismo. Para você que está com o livro, acompanhe a leitura. O capítulo é o 4, Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Instruções dos Espíritos, limite da encarnação, no item 24. Quais são os limites da encarnação? A encarnação não tem, propriamente falando, limites nitidamente traçados. Se entende, por isso, o envoltório que constitui o corpo do espírito, já que a materialidade desse envoltório diminui à medida que o espírito se purifica. Em certos mundos mais avançados que a Terra, ele já é menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, e, por conseguinte, menos sujeito às vicissitudes. Num grau mais elevado, é diáfano e quase fluídico. De grau em grau, ele se desmaterializa e acaba por se confundir com o perispírito. Segundo o mundo a que o espírito é chamado a viver, ele toma um envoltório apropriado à natureza deste mundo. O próprio perispírito suporta transformações sucessivas. Ele se eteriza cada vez mais até a depuração completa, que constitui os espíritos puros. Se mundos especiais são destinados, como estações, aos espíritos mais avançados, estes não estão ligados ali, como nos mundos inferiores. O estado de desligamento em que se encontram lhes permite se transportarem por toda a parte em que os chamam as missões que lhes são confiadas. Se considera a encarnação sob o ponto de vista material, como ocorre sobre a Terra, pode-se dizer que ela é limitada aos mundos inferiores, dependendo do espírito, por conseguinte, dela se livrar mais ou menos rapidamente, trabalhando pela sua depuração. Deve-se considerar também que, no estado errante, quer dizer, nos intervalos das existências corporais, a situação do espírito está em relação com a natureza do mundo ao qual se liga pelo seu grau de adiantamento, que, assim, na erraticidade, ele é mais ou menos feliz, livre e esclarecido, segundo seja mais ou menos desmaterializado. São Luís, Paris, 1859. E para os esclarecimentos da leitura, contamos aqui com a colaboração dos nossos facilitadores e amigos, André de Paula e Kelly Nascimento. Um bom estudo a todos. Uma boa tarde a todos. Grande a nossa alegria de mais uma vez estarmos aqui estudando as lições, os ensinamentos que Jesus nos traz sobre a ótica da interpretação da doutrina espírita, que nos esclarece e nos consola com a sua interpretação lúcida e com a sua interpretação clara desses ensinamentos. Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Na verdade, provavelmente esse programa vai estar sendo passado à noite. Nós estamos numa tarde bonita, de sábado aqui. Mas as nossas sinceras saudações a todos vocês que nos assistem e nos assistirão em qualquer hora do dia ou da noite. Nós vamos hoje interpretar essa lição, o item 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, que ele vem falar sobre essa que é um dos princípios básicos da doutrina espírita, que é a reencarnação, a lei da reencarnação. Como já foi estudado em itens anteriores, nós não vamos nos ater nas questões propriamente da reencarnação, porque hoje, o item 24, Kardec faz uma pergunta bem clara à espiritualidade, que quais são os limites da encarnação. Quando a gente fala sobre reencarnação, e que a reencarnação é um dos
5 princípios básicos da doutrina espírita, né, a gente ver a vida sobre a ótica da reencarnação, entender a nossa vida dentro dessa ótica da reencarnação, nos faz enxergar melhor a bondade de Deus que direciona todas as nossas vidas. Sem essa ótica, essa interpretação, sem entender a vida como uma vida de progresso, e dentro desse progresso, para atingi-lo, a reencarnação sendo uma das suas ferramentas, seria muito fácil achar que Deus nos coloca nessa vida para sofrer e não conseguir entender as vicissitudes e as dificuldades pelas quais nós estamos passando. Ou seria mais fácil acreditar que Deus não existisse. Porque como interpretar, como entender as diversas vicissitudes que o homem passa, como entender e como explicar o grau de diferença enquanto tantas pessoas estão na extrema abastância, enquanto tantas outras sucumbem pela falta até mesmo do necessário. Então a reencarnação, ela vem justamente explicar para a gente essa diferença, né? Então, quando a gente fala de reencarnação, a gente precisaria entender qual que é a finalidade pela qual nós reencarnamos aqui na Terra, né? E a doutrina espírita, ela coloca muito claramente que a finalidade da reencarnação, da encarnação, o espírito passar pela matéria, é para que ele consiga atingir a sua perfeição moral, a sua perfeição espiritual, através de degraus evolutivos que nós vamos galgando, subindo, através das diversas experiências que o plano material eles nos oferece. Isso é um ponto. Só que muitas vezes nós, quando estamos vivendo essas dificuldades, ou até mesmo as fragilidades que a vida nos impõe, ou de outro ponto, quando a gente está vivendo na abastança, ou é lógico que isso sem generalizar, mas a grande maioria de nós não consegue entender o significado maior da vida. Até tem a música, né, que pergunta o que é a vida, né, do Gonzaguinha. E o que é a vida? Né? O que seria a vida? Porque quando a gente fala sobre evolução, muitas pessoas encaram esse estágio que nós passamos aqui na Terra, Kelly, como um sofrimento. Mas será que a vida é somente o sofrimento? Será que o objetivo que Deus nos colocou aqui é para a gente ficar aqui nesse eterno vai e vem, encarna, desencarna, simplesmente para sofrer? É sofrendo que nós vamos conseguir alcançar esse mundo melhor, essa vida melhor que no fundo todos nós almejamos? Até quando a nossa vida vai ser essas encarnações de sofrimento? Até quando nós vamos... Porque as pessoas, às vezes, mesmo concordando com essa teoria, com essa explicação espírita, que a encarnação é para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado, as pessoas, a gente vê muitos espíritas andando por aí, abatidos, entristecidos, deprimidos, né, se perguntando até quando? Até quando sofrer? Até quanto sofrimento? Então, por isso Kardec faz essa pergunta. Tem limite a encarnação? Ou seja, nós vamos encarnar por quanto tempo para chegar a esse ponto que a gente almeja de felicidade? Até quando? Você quer responder, Kelly? Às vezes você tem a resposta para a gente. A resposta a gente não tem, não, né? Mas
Em primeiro lugar, uma boa tarde a todos os internautas que estão aí. Estamos sem público, mas a gente não parou, né, André? Estamos aqui para levar a mensagem para vocês. Sem público agora, encarnado, né? Desencarnado tá cheio. Desencarnados estão todos aí. É porque eles, na final, não tem perigo deles desencarnarem pelo Covid, né? Eles não estão com medo, né? Desse medo eles não têm. Verdade. Então, essa questão da encarnação, das encarnações, né, da reencarnação, isso daí é muito extenso, daria para a gente ficar falando aqui muito tempo. Mas existem muitas dúvidas sobre isso, às vezes até uma certa curiosidade. Uns acreditam, outros não, uns confundem, mas assim, é tudo muito simples, muito lógico, né? Essa questão da reencarnação. E quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, entender um pouco mais, o nosso processo de aceitação, ele começa a aumentar. É isso que é interessante, né, André? A gente começa a aceitar. Então, esses sofrimentos, essas dores que a gente passa hoje, que às vezes a gente fala assim, nossa, será que vale a pena, né? Tanto sofrimento? Até quando, né? Igual o André falou, até quando a gente vai continuar sofrendo aqui? Mas quando a gente começa a desenvolver, quando a gente começa, em primeiro lugar, a entender como funciona, e daí a gente começa a aceitar as coisas que chegam para a gente, aquelas que chegam para aquelas pessoas que a gente ama, e que a gente sabe que aquilo ali é necessário para a nossa evolução, que é exatamente o objetivo das reencarnações, é a nossa evolução. Aí, a partir disso, as coisas começam a ficar mais fáceis. Porque quando a gente não entende e a gente pensa, puxa vida, eu não precisaria passar por tanto, né? Não precisaria passar por tanto sofrimento. E muitas vezes, esse sofrimento nosso, exatamente também, ele vem muito pelo nosso egoísmo também. Por quê? Muitas vezes a gente pensa assim, não, peraí, eu não merecia estar passando por isso. Por quê? Eu que sempre fui uma pessoa religiosa, eu que sempre procurei ajudar, eu que sempre fiz isso, fiz aquilo, e agora isso vem justamente para mim. Então vem uma questão aí do nosso ego, do nosso orgulho, e a gente acaba desviando o nosso pensamento para esse ponto de a gente achar que a gente não precisa. E se a gente não precisa também, eu não quero aceitar aquilo. Principalmente quando é doença, né? Quando a doença, a gente falou isso semana passada, quando a doença vem e bate na nossa porta, as coisas vão ficando mais difíceis. E a gente começa se a gente for pensar em tudo que acontece conosco, em tudo que acontece na humanidade, em tudo que acontece com aquelas pessoas que a gente ama, vamos falar assim, sem imaginar e sem acreditar que existirão outras vidas e que já existiu outras vidas, mas fica muito complicado da gente entender. Mas muito complicado. Primeiro porque a gente chega com a bagagem. Então, assim, pode ter coisas que eu passo hoje e que realmente não pode ter vindo de mim nessa encarnação. Pode estar vindo de outras. E tem o contrário também. Às vezes eu estou procurando em outras reencarnações, eu devo ter feito mal a fulano, a ciclano, por não gostar de mim. Talvez você nem percebeu, você fez mal para ele, foi nessa mesmo. Então tem esses dois lados também, né? E a partir daí, a gente começa a entender muita coisa e a gente começa a desenvolver uma gratidão, sabe? Se a gente for pensar na reencarnação, a gente começa a ter uma gratidão, a desenvolver uma gratidão dentro do nosso coração. Porque a reencarnação é exatamente a oportunidade de evolução, a oportunidade de começar de novo, a oportunidade de você fazer diferente. E aí, como está falando aqui, dos limites da encarnação, no meu ponto de vista, né, esse limite, no meu ponto de vista não, da doutrina espírita, né, esse limite vai depender muito de cada um, porque é exatamente o que está falando aqui.
qual é o quantas vezes será que eu ainda vou precisar reencarnar para me chegar lá na angelitude, para me ser uma pessoa totalmente do bem, vamos falar assim. Sei lá. E nas próximas reencarnações que eu for passar, eu não sei lá que eu vou aprontar? O que eu vou fazer? Então, é por isso que a gente sempre diz o seguinte, para a gente aproveitar ao máximo essa reencarnação nossa aqui hoje. Planeta Terra, não, mas é difícil demais, ninguém quer saber de ninguém, e todo mundo faz as coisas da cabeça dele e tal, então como é que faz? A gente vive assim. Mas o que a gente está passando hoje é exatamente isso. É a prova de que a gente não tem como continuar mais dessa forma. Né? Parece que o ser humano assim, chegou no ápice dele de coisas erradas e coisas que não faz sentido mais para nós. Então, a seleção está sendo feita. E isso aí já é esperado por nós há muito tempo. Quem está aí estudando, quem está tentando entender as coisas, tentando entender o porquê de nós aqui, o porquê que viemos, para onde vamos, para quê, por que eu estou aqui, o que eu tenho que fazer aqui, o que eu tenho que desenvolver, pelo menos tentando desenvolver isso, já entendeu. Porque essa parada, né, pelo menos assim, pouco tempo, mas essa parada nossa de agora, isso já estava prescrito há muito tempo. Nós não sabíamos como viria para nós, mas isso aí já estava prescrito há muito tempo. Então, faz parte da nossa evolução? Faz. Mas é uma coisa tão ruim, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, está todo mundo quebrando, não sei o quê, não sei o quê. Então, tudo que acontece com a gente tem um porquê de ser. E tudo aquilo que vem para nós é porque nós precisamos aprender a tirar proveito disso. Aprender a olhar para um lado positivo. Porque, no final das contas, a gente pode tirar proveito de tudo aquilo que acontece conosco. Né? Então, essas nossas reencarnações é uma explicação de muita coisa que nos vem e que muitas vezes a gente não consegue entender, se a gente ficar agarrado só aqui. A questão do materialismo que ele está falando aqui, ó. Quanto mais nós vamos vivendo, quanto mais a gente vai reencarnando, a gente vai aprendendo, mais a gente vai se liberando desse materialismo de que tudo é meu, sabe? Isso é meu, o carro é meu, a mulher é minha, o homem é meu, a mãe é minha. A gente começa a achar que tudo é nosso e nada é nosso. Né? Então, quanto mais a gente vai se libertando desse apego às coisas, apego exagerado às pessoas, que também nós não devemos desenvolver, quanto mais a gente vai se soltando, quanto mais a gente vai entendendo, quanto mais serenos nós vamos ficando, menos a gente vai precisar de voltar. Então, se eu estou tendo a oportunidade hoje de estar do lado de cá e desenvolver o que eu tenho que desenvolver aqui, por que não? Para que eu vou esperar mais uma, mais duas, mais três? Eu não sei mais as oportunidades que vão vir. Eu não sei mais com quem eu vou voltar. Eu não sei mais o que eu vou poder fazer. Eu não sei mais o que eu vou poder fazer quando eu estiver do lado de lá. É só quando eu estiver. Então, a nossa evolução maior é dada aqui mesmo. Nós não paramos de evoluir, não. Né, André? Quando a gente desencarna, a gente fica lá, ele fala aqui, ó, da erraticidade, a gente passa um estágio lá, sim, a gente continua desenvolvendo, sim, mas a gente sabe que a evolução maior é aqui. A nossa necessidade ainda é aqui. Então, esse é o objetivo. É a gente ir se sensibilizando, se soltando desse materialismo, se desapegando dessas coisas, sabendo que tudo aqui veio, nós ganhamos de empréstimo para a gente evoluir, então nada é nosso, tudo é emprestado, nós vamos embora, nós não vamos levar nada e nós não vamos levar ninguém. Então, quando a gente
começar a entender isso, a gente se soltar mais, viver com menos medo das coisas, né? Que tudo acontece no seu momento, e a gente desenvolver até uma certa fé. Porque a gente fala que a gente tem fé, né, André? Eu tenho uma fé, mas quando nos é colocado a provas, muitas vezes essa fé nossa aí, ela dá uma balançadinha boa e a gente, né? Aí a gente fala assim, até perdi minha fé naquele momento. É porque realmente a gente não tinha essa fé raciocinada, essa fé, né, interior mesmo, para a gente passar por certas ocasiões, certos momentos difíceis. Ô Kelly, você usou uma palavra aí que eu nunca tinha pensado nela. Você falou prescrito, esses tempos estava prescrito para nós, né? Mas a verdade é essa mesmo. O que nós estamos experimentando é um remédio amargo que Deus, na sua infinita bondade, nos coloca para a humanidade inteira, a fim de que a gente o tome para conseguir nos depurar, vamos assim dizer, das mazelas espirituais que a gente carrega há tanto tempo. Deus, como esse Pai bondoso, Ele, muitas vezes a gente pode comparar como nós mesmos. Se eu estou com meu filho pequeno que não sabe que se ele cair desse pequeno degrau aqui e bater com a cabeça, ele pode ter um traumatismo craniano, se ele começar a correr muito ali para frente, eu vou tomar ele pela mão e vou puxar para trás. Ainda que ele dê birra, ele esperneie, ele pode fazer tudo, mas eu vou levar ele para trás, porque senão eu sei que ele pode, né, vir a ter alguma coisa mais grave. E Deus nos delimitou tempo para aprendermos. Nós falamos, São Luís fala aqui nessa questão do tempo das encarnações, nós somos meio que, a espiritualidade também compara a humanidade e o planeta Terra, assim como os diversos planetas, ainda mais ou menos evoluídos que os nossos, como estágio de crescimento, ou como se fosse uma escola de aprendizado. E aqui nós estamos em aprendizado, nós estamos para aprender a sermos humanos. E o que nós estávamos fazendo, volto a dizer, sem generalizar, era vivendo a vida muito fora da nossa humanidade. Esse tempo veio nos parar para fazermos nos refletir a nossa humanidade, a nossa fragilidade, a nossa falta de controle de tudo, que na verdade a gente pensa que tem controle de tudo e não temos controle de nada. Você não tem controle de nada. Nós estamos aqui hoje gravando, mas talvez podemos não estar na próxima. Está marcado, né? Parece que é o mês de maio, tem um outro bate-papo nosso. Mas de repente a gente não está aqui encarnado, nós não temos esse controle. E nós sofremos demais quando nós perdemos o controle. Mas nós sofremos porque nos falta essa fé, que você falou, de que tem alguém no controle, né? Ainda lembro aqui, né, aquela passagem de Chico Xavier, quando estava no voo também, né? E o avião começou a sofrer turbulência, e o pessoal começou a gritar, e ele começou a olhar aquilo, também começou a gritar, valei-me, meu Deus, e tal. Emmanuel aparece para ele e fala, por que você está gritando? E ele fala assim, o senhor não está vendo? Nós vamos morrer. E Emmanuel fala para ele faz uma pergunta, mas quem não vai morrer? Isso não é privilégio só de vocês. Todo mundo vai morrer. Por que nós estamos perdendo o senso de confiança em Deus? Porque nós vamos morrer? Morrer todos nós vamos. Essa é a única certeza que nós temos na vida. Mas quem vai morrer é o corpo meu, que serve de instrumento para esse aprendizado
de me tornar um verdadeiro ser humano. E todos nós sabemos o que é um ser humano. Engraçado que o termo ser humano nos remete justamente à bondade ou ao maior senso de bondade que o ser humano possa ter. Tanto é que alguém, quando coloca a sua vida em jogo, em risco, para salvar um outro alguém, se diz que aquele foi um ato de extrema humanidade. Então a gente entende que nós estamos aqui porque o superlativo daquilo que nós temos que aprender como humanidade é o que Jesus trouxe para a gente da lei de amor. Amar ao próximo como a ti mesmo. E a gente fica querendo e suspirando, principalmente eu estou falando agora especialmente para nós espíritas, porque é muito falado no meio espírita desse momento transicional para um mundo de regeneração. Nós suspiramos por um mundo de regeneração, de vivermos em um mundo de regeneração. Mas a gente acha que o mundo de regeneração é um mundo, um planeta onde o PIB, o Produto Interno Bruto do nosso planeta esteja lá em cima, a inflação lá embaixo. O mundo de regeneração vai ser um mundo onde o ser humano, dentro do que você falou, Kelly, o ser humano vai compreender que ele não tem nada a não ser o fruto daquilo que ele plantou. Porque a única coisa que nos pertence, na verdade, é o resultado daquilo que a gente faz uns com os outros. Porque o importante não é o que o outro faz comigo, mas é o que eu faço com o outro. Então, quando se fala do limite da reencarnação, às vezes a gente fica pensando assim, né, como você bem reflexionou, nossa, até quando eu vou reencarnar? Até a gente parar de errar. Pelo menos a gente vai parar de reencarnar nessa situação. São Luís fala aqui que em mundos mais adiantados existe a reencarnação, mas em corpos muito mais sutis, até mesmo do que hoje é o nosso próprio perispírito. Na Revista Espírita de 1858, se não me engano, na edição de fevereiro, e fala com o título de Ensaio da Vida, se não me engano, em Plutão, que fala como é a sociedade lá. E fala da reencarnação, onde a infância ela tem um período muito mais curto. Isso eu lembro de uma palestra do Alberto Almeida, em que ele estava comentando que ele estava muito triste o dia que ele pensou assim, falou assim, nossa, meu Deus, eu ter que reencarnar de novo, viver toda uma fase infantil de não sei quanto tempo para ter que estudar tudo de novo. E lá, né, lá em Plutão, né, porque nós acreditamos na vida em outros planetas, porque esse também é mais um dos 5 princípios básicos da doutrina espírita. Lá a infância é extremamente curta. A lucidez, esse estágio de perturbação que o espírito passa na infância, que é muito importante para nós, para desenvolvermos elos de afetividades com os nossos pais, com os nossos filhos, né? Lá é muito mais curto. Então eu falei, quando eu estava lendo essa parte, eu lembrei do Alberto Almeida e falei assim, vamos evoluir rápido para a gente não ter que passar uma infância tão demorada, né? Então a gente observa que muita gente fica suspirando por um planeta regenerado. Mas o que nós estamos fazendo por um planeta regenerado? Qual a nossa postura? Será que nós, olha só, nós estamos no começo de um momento de paralisação para reflexão, e a gente vê as pessoas se degladiando uns contra outros, porque uns são contra, outros são a favor. E cadê o equilíbrio que Jesus nos pede nos momentos de conflito?
Essa é que deve ser a grande reflexão nossa. Onde está esse equilíbrio? Onde está a nossa fé no comandante do avião? Porque se a gente acredita que nada existe por acaso, a doutrina espírita nos ensina isso, não é por acaso que nós estamos vivendo esse momento encarnados. Porque nós brincamos aqui, tem uns espíritos aqui que eles não estão com medo de desencarnar, porque eles talvez não precisem passar por essa prova. Mas nós precisamos. Porque tememos pela vida dos nossos familiares, dos nossos entes queridos. Há que se ter um cuidado. A gente ainda estava conversando um pouquinho antes aqui com a Kelly. Temos que ter esse cuidado com os nossos queridos. Mas será que depois de tudo isso que passar, nós vamos continuar tendo esse cuidado? E aí já não é mais só com os nossos queridos mais pertos? Eu ainda comentava com a Kelly que estava vendo ontem uma propaganda daquele Médicos Sem Fronteiras, onde um relato de uma médica, ela estava falando que são mais de 1 milhão de mortes no planeta por ano, por desnutrição e falta de atendimento médico. 1 milhão por ano. Será que esse amadurecimento que a gente está vivendo vai fazer a gente abrir os olhos para essa multidão? Para esse amor? Essa é uma grande reflexão. Porque senão a gente vai estar constantemente reencarnando na condição que nós estamos agora, de sofrimento, para poder aprender. Porque senão a gente não aprende. Né? Porque como escola que nós estamos, se os planetas são escolas, nós aqui agora estamos fazendo a prova. E como é que é a postura do aluno que estudou na hora da prova? Quem já fez Enem ou qualquer prova, né? Se você se preparou na hora da prova, como é que é a sua atitude? E aquele que não estudou durante o ano? Eu falo muito com meu filho. Meu filho, a gente não estuda, não é só na hora da prova. A gente estuda o ano inteiro para no momento da prova você ter tranquilidade. Isso um professor meu me ensinou. Ele falou assim, não adianta você estudar na véspera. Na véspera a melhor coisa que você faz é descansar. Na véspera não adianta você pegar o caderno, o material de um ano inteiro estudar. De uma vida inteira. Nós estamos sendo colocados à prova nesse momento do que nós já aprendemos nessa atual encarnação e nas pregressas do amor a Deus, da confiança. Isso que nós temos que colocar à prova. Porque senão a gente vai agir igual o aluno que fica translocado na hora da prova. Sua, treme, esquece, dá branco. Não resolve nada. Então, essa fé, né, que a gente acha que a gente tem, ela realmente a gente enxerga quando a gente passa por momentos ruins, né, como a gente está passando hoje. E eu falo por experiência própria, assim, de fases difíceis, de a gente se desesperar. Então, esse desespero nosso é exatamente o que o André falou. Quando a gente tem uma preparação, antes de tudo, né? Porque, por exemplo, final de ano, nós somos donos de fazer nossas metas, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo outro, esse ano vai ser diferente, esse ano vai ser assim, vai ser assado. E aí, nós estamos traçando as nossas metas. É saudável? É. Mas, como o André falou, nós fazemos os nossos planos, mas, assim, eu sempre penso assim, nós temos que ter outras alternativas. Porque esses são os nossos planos, mas nem sempre os nossos planos são aqueles que acontecem. E o que acontece? Quando a gente acaba fazendo esses planos, a gente bola tudo na cabeça da gente, né? Então, vamos lá no final do ano. Aí a gente fala assim, esse ano vai ser assim, eu vou conseguir comprar uma casa, vou fazer isso, fazer aquilo, eu preciso de perder 5 quilos, vou perder 5 quilos esse ano e tal.
E aí, às vezes, até por esforço mesmo, a gente consegue começar a fazer alguma coisa. Mas no meio do caminho, talvez, né, o seu mentor vai pensar, não, se ele conseguir, por exemplo, trocar de carro esse ano, ou vai conseguir uma casa, não, vai ser, ele não tá preparado ainda não, né, André? Vamos jogar para frente. E aí você não consegue. O caminho que você traçou, ele começa a se desvirtuar. E aí a gente se desespera nesses momentos. É aí que nós somos testados também, nessa fé, né? Que a gente realmente, a gente pode falar que a gente não tem, né? Vamos falar assim. Então, o que acontece? Nós podemos sim traçar metas, nós podemos sim imaginar coisas novas para a gente, nós podemos sim sonhar. Isso é direito de todos nós podemos sim passear, viajar, né? Todos nós temos direito a isso também, a lazer. Mas nós temos que ter em mente que as coisas podem mudar no meio desse caminho. Porque nós não sabemos de nada. Nós fazemos os nossos planos, mas lá no fundo, na verdade, nós não sabemos aquilo que realmente ainda é bom para a gente. Então, até assim, nas nossas orações, é bom que se a gente comece a mudar um pouco o estilo, né, André? Até das nossas preces, porque a gente sabe que Deus sabe exatamente daquilo que a gente precisa. Podemos pedir? Podemos sim, não é proibido não pedir, não. Mas a gente toma cuidado até no pedir, porque às vezes nós estamos pedindo uma coisa que realmente não seria viável naquele momento. E isso a gente não entende. Isso a gente não entende. Porque aí meu pensamento já vai logo, não, é porque ele deve ter esquecido de mim, né? Há quanto tempo que eu peço isso com tanta fé? E eu não consigo? Então, ou ele esqueceu de mim, ou Deus não existe mesmo. A gente fica aqui igual bobo, querendo conversar com Deus, e ele não existe nada. A gente escuta isso, infelizmente a gente escuta isso. Então, mas não tem nada disso, gente. Né? Vamos começar. A gente pode pedir, sim, mas pedir com consciência. Olha, se for de bom grado, eu consegui, né, desenvolver certa tarefa, ou alcançar esse objetivo e tudo mais, que eu vou ficar muito satisfeito. Mas eu tenho que pensar do outro lado também. Se eu não conseguir, se não for bem assim, da maneira que eu queria que fosse, que eu tracei que fosse, quem somos nós para traçar alguma coisa? Sabe? Quem somos nós para falar que tinha que ser assim, tinha que ser assado? Né? Eu vejo, às vezes, eu escuto coisas assim, dos nossos pensamentos mesmo, vou falar que é do outro, não. Mas eu tinha uma colega, assim, a gente vai conversando, as histórias vêm, né? Há muito tempo eu nem vejo. Mas a gente conversando, estava até na época da Copa. E a gente conversando, e ela contando o que ela passou. E ela falando que ela teve um acidente, que foi muito grave e tudo mais. Ela quase que, né, teve entre a vida e a morte mesmo. Foi lá e voltou praticamente. E aí, num certo momento, ela falou assim que ela conversou com Deus. Aí, né, eu fiquei curiosa. Né? Eu falei, Ah, tá. E aí, como é que foi essa conversa? Aí ela falou assim, não, eu conversei seriamente com Deus. Eu falei, se for para mim ficar aqui, paralítica, eu não quero, pode me levar. Eu fiquei olhando para ela assim, falei assim, mas nós estamos podendo decidir essas coisas, né, André? Nós estamos podendo decidir sobre as reencarnações, se eu vou agora ou se eu vou depois? Como assim? Ah, não, peraí, então eu vou bater um papo com Deus. Deus, se for para me viver assim, mais 10, mais 20, mais 30 anos, aí tem que ser assim, tá? Se não for dessa forma aqui, pode me levar. Quem somos nós para fazer isso? Quem somos nós para desvirtuar aquilo que está... Nós temos o nosso destino, não que a gente tenha que viver, tudo foi destino, e a gente tem essa desculpa para a gente ficar parado. Mas o destino realmente, ele existe.
Mas dependendo das nossas ações, a gente pode mudar certas coisas. Mas tem algumas coisas que realmente a gente tinha que passar e que estava combinado lá em cima. Né? Então, assim, hoje, felizmente, a pessoa normal anda e tudo. Mas se naquele momento ela precisasse ficar sem andar e ficasse numa cama, e às vezes totalmente consciente e precisando das outras pessoas, é porque ela ia precisar daquilo. Né? Então, como que eu vou... Ah, tá, então vamos fazer um acordo aqui? Como se ele fosse um coleguinha meu de escola. Não, não é assim não. Vamos tentar entender mais as coisas, vamos ser mais realistas. Né? Com tudo aquilo que nos acontece, às vezes, coisas pequenas que a gente vai juntando quebra-cabeça, a gente vai pensando, né? Nós vamos nos conhecendo mais, sabendo em que a gente ainda precisa passar, né, André? E que área ainda eu ainda preciso desenvolver. Nós falamos isso também já, né? Que às vezes a gente tem até vontade de, tipo assim, de vir alguém aqui e falar assim, ó, é aqui assim que você vai ter que caminhar ainda, né? Praticamente desenhar para a gente. Mas isso é nós mesmos que vamos vivendo e vamos descobrindo aos poucos aquilo que ainda somos pendentes. E dá certinho, gente. Começa a prestar atenção para vocês verem. As coisas que vão chegando para a gente, dá certinho naquilo que a gente precisa. Nós é que não prestamos atenção. A gente é que acha que está tudo errado, mas não tem nada errado não. Quem está errado somos nós. A forma como a gente olha as coisas ainda. A revolta, às vezes, com que a gente vê os acontecimentos. Né? O sofrimento de achar que eu ainda não mereço, porque eu sou uma pessoa ótima, eu sou uma pessoa iluminada. É nada, senão não estava aqui, ué. Né? Quando eu falo que essa comparação que a própria espiritualidade faz de Deus, e nós também o chamamos de Pai, Jesus também fez essa comparação, né? Se nós que somos pais extremamente imperfeitos não queremos o mal para os nossos filhos, é só a gente imaginar o superlativo que é o Pai, que é Deus. Só que ele vai tomando posições na vida, assim como nós vamos tomando posições frente aos nossos filhos, na educação dos nossos filhos, de conformidade com o que eles vão amadurecendo. Eu lembro uma vez que eu fui numa festa, num clube, eu, minha esposa, o meu filho era pequeno, e estávamos à beirada da piscina, a festa era à noite, na época de frio, e 2 vezes ele foi para a beirada da piscina, eu tive que catar ele ali, né? A terceira, eu falei com minha esposa, vamos embora, porque eu não vou, vai falhar uma vez, ele vai cair lá dentro. Então, quer dizer, nós tivemos que privá-lo de uma festa infantil, porque ele foi embora chorando, ele não queria, era uma festa infantil, mas para o bem dele. Quer dizer, em determinados momentos, nós pegamos eles e não deixamos fazer. Hoje, meu filho está beirando os 18 anos, eu já cheguei para ele e já falei, certas coisas eu não posso mais te proibir. Você tem que tomar as suas decisões. Um exemplo, o culto do lar. Há algum tempo no culto, né, até algum tempo atrás, eu o obrigava a participar do culto do lar. Ah, não quero não, pai. Mas você vai participar. Hoje ele tem quase 18 anos. Você vai? Não, não vou. Tudo bem. Eu tenho que começar a respeitar o seu livre-arbítrio. E Deus nos respeita o nosso livre-arbítrio. E Ele respeita tanto, que, como você disse, tem vezes que a gente está passando por um momento difícil, às vezes até financeiro, e a gente bate o joelho no chão e pede uma solução para aquilo, e nada muda na vida da gente. Quantos de nós gostaríamos de uma vida financeiramente estável e não consegue? Mas é porque quando nós encarnamos, a gente falou assim, pelo amor de Deus, pediu os amigos espirituais, pediu para Deus, pediu para Jesus, para o santo, para todo mundo, falou, não me deixa cair nessa tentação, por mais que eu chore, por mais que eu esbraveje, por mais que eu chore,
não me dê facilidades no mundo, porque senão eu caio de novo. Eu caio de novo. Porque é muito fácil a gente achar que a felicidade está na abastança material. Mas a própria espiritualidade, Jesus já falava, é mais fácil passar um camelo por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E a gente tem que ver essa passagem figurativa, porque senão todas as pessoas que têm condições financeiras mais abastadas ou mais tranquilas, não teria condições? Não é por aí. Porque tem muita gente que às vezes está na miséria e levanta o seu orgulho lá no alto para falar mal de uma pessoa que tem condições financeiras e às vezes é extremamente humilde. Não é a condição do que você tem, mas do que você é. Então está aí o limite das nossas encarnações. Quando você não pertencer mais a esse mundo de provas e expiações, você não precisa mais reencarnar aqui. Mas enquanto nós estivermos vivendo o nosso personalismo, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, achando que somos nós os únicos merecedores de sermos felizes nesse mundo, a gente ainda tem que frequentar a escola, acordar cedo. E o pior de tudo, a escola, pelo menos essa aqui, ela está chegando, nos conta a espiritualidade, né? Tem muita gente que não está podendo matricular mais aqui. Porque assim como os seres evoluem, os mundos evoluem, nos explica a doutrina espírita. Por isso nós vamos passar de um mundo de expiações e provas para um mundo regenerado. Então é importante demais. Essa semana eu ainda estava pensando muito numa fala de Jesus, que ele falava que uma árvore boa não dá maus frutos. E uma árvore má não dá bons frutos. Então, às vezes, a gente veste a túnica. E olha que interessante, a reflexão quem estava fazendo era eu, né? Será que era por acaso? Ou será que a carapuça era para mim? Porque quando eu falo isso, eu estou falando para mim primeiro. Então, eu estava refletindo, tenho certeza que não por acaso, mas muito provavelmente por inspiração do nosso próprio amigo espiritual, ele estava me falando isso. Então, às vezes a gente vem para frente de um púlpito e fala bonito, mas falar bonito é muito fácil. Qualquer um que quiser se dedicar pode pegar uma leitura dessa e vir aqui na frente interpretar. Porque a mudança ela não é para o outro. Quando eu estou falando, não é só para os outros, tem que ser para mim primeiro. Não adianta nada eu falar bonito aqui e ser desonesto lá no meu serviço. E ser um déspota dentro da minha casa. Não adianta nada eu estar aqui falando, né, bonito, porque às vezes a gente fala bonito, mas é muito mais pela inspiração espiritual superior que nos ajuda nessa tarefa. A gente está falando aqui, mas o que eu estou recolhendo? Como eu estou transformando o meu meio com um sorriso, com um ato de boa vontade, um gesto de boa vontade? Porque às vezes a gente pensa assim que eu tenho que mudar são as grandes coisas. Mas na verdade, eu tenho que mudar é o que está ao meu derredor. Eu tenho que mudar a mim mesmo. Como eu falei, nós somos herdeiros, a única coisa que nos pertence são as nossas atitudes. E o que nós vamos colher de cada uma delas. Então, quando a gente encara a encarnação somente como sofrimento, a gente tem que
mudar essa lente e começar a enxergar como oportunidade de crescimento, ainda que seja dolorido, ainda que seja traumático. Como eu falei no começo da fala, a gente, né, tem essa divina oportunidade. Não sabemos se a teremos novamente. Nesse planeta, nós vamos ter. Porque Jesus já falou, do seu rebanho, nenhuma só ovelha se perderia. E a espiritualidade fala claramente que todos nós, todos, sem exceção nenhuma, chegaremos à perfeição, mas à perfeição relativa que cabe ao Espírito. Então fica para nós aqui, eu deixo aqui e vou encerrando a minha fala com essa reflexão, que confesso a vocês, né, serviu muito mais para mim, talvez, do que tenha servido para vocês. Um grande abraço, estimas de que a gente possa conseguir amadurecer o mais rápido possível, com mais fé, com mais tranquilidade que o momento nos pede. Um abraço a todos. Um abraço, Kelly, e a toda a equipe. É interessante essa parte. É interessante essa parte também do André falando dos filhos, né? Porque nós temos que tomar muito cuidado também com aquilo que a gente passa para os nossos filhos. Porque dependendo daquilo que a gente, da forma como eu vejo o sofrimento, né, tudo que a gente passa hoje aqui, a gente acaba passando para eles, né? Então, como o André tinha mencionado, né, os problemas que às vezes a gente tem em casa, com os filhos e tudo, a gente tomar esse certo cuidado também, já que somos espelhos para eles, né, a gente tentar mostrar para eles também, para esses espíritos que chegam, para sermos... para nós sermos tutores deles, que a gente possa mostrar para eles que o mundo ainda compensa. Ainda compensa a gente viver, compensa a gente fazer a nossa parte, compensa às vezes ser diferente, né, André? Porque todo mundo está fazendo desse jeito, eu vou fazer também. Compensa a gente ser diferente. Talvez até por certos julgamentos, a gente prefere seguir o que todo mundo está fazendo, que fica mais fácil, eu não vou chamar atenção, mas compensa a gente fazer aquilo da forma como a nossa consciência manda, né? Vamos fazer nossa parte de cidadãos, nossa parte de ser humanos que somos, de pensar no outro, de saber que precisamos do outro sim, deixar o nosso egoísmo, esse nosso egoísmo bobo, esse nosso ego, né, exaltado, de lado. Isso não nos vai levar a nada. Deixemos isso de lado, vamos viver mais tranquilos, mais realistas, mais claros. Nós temos muito medo das coisas, do que o outro vai pensar, do que o outro vai imaginar. Vamos viver mais claros, com menos complexidade com as coisas, com tudo que nos acontece. Assim é muito mais fácil, né? Muito mais tranquilo nós vivermos assim. Eu viver de acordo com o que realmente eu estou pensando, né? Que possamos fazer a nossa parte. Então, uma boa tarde a todos e até uma próxima oportunidade. É sempre muito gratificante estar aqui com vocês. E uma boa tarde também, André.